Mateus 14, 22. Diz assim o texto: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Senhor, nós te amamos, amamos a tua palavra, amamos a tua presença, amamos começar a semana desse modo, na presença do Senhor, na casa do Senhor, logo nas primeiras horas dessa nova semana. Nós sabemos que isso é uma chave para que a nossa semana seja uma bênção. Como eu começo a minha semana, determina como toda ela será. De modo, ó Senhor, que nós já vamos sair daqui da tua casa hoje com a certeza de que a nossa semana será preciosa, será semana de céus abertos. E por falar em céus abertos, Senhor, eu te peço, abra os céus agora sobre nós, para que a palavra do Senhor seja mais uma vez, para cada um que aqui está, alimento que sustenta. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. É um texto que a maioria dos irmãos conhece. Jesus naquele dia operou maravilhas. Foi um dia muito intenso aquele dia. Aquele dia não houve ociosidade. Da parte de Jesus nunca houve. Mas também não houve da parte dos discípulos. Que os discípulos estavam ali cuidando de toda a organização daquele grande culto que estava acontecendo. Jesus já havia ensinado coisas preciosas. Jesus, nesse encontro, Jesus curou, Jesus transformou, Jesus multiplicou, Jesus fez maravilhas extraordinárias aqui. Até que no final daquele dia, Jesus se aproxima dos discípulos e não faz um pedido a eles. De acordo com o texto, Jesus dá uma ordem a eles. Jesus ordenou os seus discípulos que entrassem no barco e passassem para o outro lado. Em algumas traduções está escrito que Jesus obrigou aos seus discípulos que entrassem no barco para passar para o outro lado. Ele não perguntou se os discípulos queriam. Ele não deixou um plano B para os discípulos. Ele não deu uma segunda opção. A segunda opção seria cumprir a primeira. Jesus não os deixou nesse momento livres para fazer o que queriam, o que desejassem fazer. Com certeza, naquele momento do dia, se fosse dito a eles que eles poderiam escolher o que fazer, a escolha seria descansar. Depois de um dia intenso, depois de um dia bem movimentado, agitado, a escolha natural seria descansar. Mas eu não sei se já aconteceu com você, de você desejar muito passar por um momento de descanso, mas parece que a vida não permite que você descanse. Você quer descansar, mas lá vem outra batalha. Você quer descansar, já vem um vento. Você quer descansar, rapaz,
já vem uma dificuldade, já vem um desafio. Você só queria um tempo de descanso. Mas tem hora que parece que isso não nos é possível. Os discípulos aqui, com certeza, escolheriam descansar. Mas se fosse possível a eles, ou se fosse permitido a eles descansarem naquele momento, eles não teriam vivido naquela noite mais uma experiência sobrenatural para o currículo. Se a escolha deles fosse descansar e essa escolha fosse autorizada por Jesus, eles não teriam esse milagre para contar depois. O que eu quero dizer para você, logo na abertura dessa mensagem, é que tem luta que se levantou na sua vida aí quando você queria descansar, e você pensa que isso é para o seu mal, mas me permita dizer que não é. É para deixar a sua história ainda mais interessante quando for contada. É para engrossar o caldo do seu testemunho. É para que ali na frente pessoas olhando para você digam: verdadeiramente Deus está na vida dessa pessoa. Se fosse permitido a eles descansar, Pedro não teria a honra de mais à frente poder sentar com pessoas e dizer: um dia eu caminhei por sobre as águas. Pedro não diria isso. Se não fosse a enfermidade que você enfrentou, ali na frente você não poderia olhar para alguém que está enfermo e dizer: Jesus pode curar você, porque um dia Ele me curou. Jesus pode abençoar teu casamento, porque um dia Ele abençoou o meu. Jesus pode te dar um filho, mesmo você sendo estéril, porque eu também era e Jesus fez por mim. Jesus pode abrir a porta para você, porque eu orei e Ele abriu a porta para mim. Você entende? É para engrossar o caldo, é para tornar mais interessante o nosso testemunho. Aí Jesus os obriga a entrar no barco e passar para o outro lado. Não pensa que eu fiquei doido, não, é só uma pergunta. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Boa. Você aprendeu de que modo? Quem aqui aprendeu a andar de bicicleta lá atrás, com os pais ou com alguém, e a bicicleta lá atrás tinha aquelas rodinhas para ajudar a equilibrar? Ah, legal. Legal. Aprender a andar com a bicicleta com as rodinhas é mais fácil, né? Porque há o equilíbrio proporcionado pela rodinha. Se a bicicleta vai pendendo para um lado, a rodinha encosta no chão, dá um saculejo para o outro lado. Mas se você de fato aprendeu a andar de bicicleta, houve um momento que aquele que estava te ensinando tirou a rodinha. Porque quem estava te ensinando não queria que você ficasse dependendo da rodinha o tempo todo, irmão. Quem estava te ensinando não queria que você aprendesse a andar em um triciclo. Queria que você aprendesse a andar de fato em uma bicicleta. E para aprender a andar numa bicicleta, é necessário em algum momento transformar aquele triciclo improvisado com essas duas rodinhas lá atrás em bicicleta de fato. Foi necessário tirar as rodinhas. Só que aqueles que te ensinaram a andar de bicicleta se utilizando das rodinhas, quando tiraram as rodinhas, não soltaram a bicicleta de vez. Eu tenho quase certeza que aconteceu com você o que aconteceu comigo. O quê? Quando tirou as rodinhas e botou você para andar, segurou atrás. Você até se ficou incomodado com a mão no seu bumbum, mas segurou atrás no selim, né? E você foi pedalando e a pessoa correndo atrás, segurando no selim. Foi ou não foi? Mas aquele que estava te ensinando, que tirou as rodinhas e que ficou segurando o selim para você não cair, como queria muito que você de fato aprendesse a andar, chegou o momento que aquela pessoa precisou te soltar. Te soltou. E talvez quando essa pessoa te soltou, você até conseguiu pedalar. Só que quando você percebeu
que a pessoa não estava mais ali, você perdeu o equilíbrio. Não é assim. Enquanto a gente está pensando que a pessoa está ali, a gente está andando. Mas quando a gente se dá por conta que a pessoa soltou, vem um negócio na gente chamado medo. E aquele medo, quando você descobriu que havia soltado lá atrás, fez você, quem sabe, desequilibrar. Mas o bom disso tudo é que eu perguntei se você aprendeu a andar de bicicleta, e você levantou a mão e disse que aprendeu. Você teve medo, mas aprendeu. Em alguns momentos desequilibrou, mas aprendeu. Por quê? Porque quem te ensinava não desistiu de te ensinar até ver você conseguir. E Deus é Pai. É Pai que ensina. E Jesus estava ensinando. Esse aqui é o segundo momento de tempestade no meio de mar. No primeiro momento, ele utilizou as rodinhas e segurou o cilim. Como assim? Porque no primeiro momento lá atrás, ele foi junto no barco. No primeiro momento em que ele estava em Cafarnaum para atravessar para Gadara, ele colocou os 12 discípulos no barco e ele foi junto. Aí no meio do caminho se levantou vento forte, vento contrário, tempestade, as águas açoitando o barco, entrando água no barco. Jesus estava dormindo. Os discípulos ficaram apavorados, foram até ele, clamaram, e ele fez o quê? Segurou o cilim. Ele estava ali. De acordo com o texto, ele levantou, repreendeu o vento, mandou o mar se aquietar e imediatamente fez bonança. Jesus estava junto. Só que Jesus não está criando filhos mimados. Ele está ensinando a gente a caminhar. Ele está ensinando esses discípulos a crescer, a amadurecer. E agora ele vai fazer com que esses discípulos sejam submetidos mais uma vez a esse teste. Porque lá no primeiro momento, nessa primeira travessia em que ele estava no barco, ele ficou 3 dias ensinando sobre fé. 3 dias. E depois de ficar 3 dias ensinando sobre fé, ele entrou com os discípulos no barco para atravessar para o outro lado. E no primeiro desafio que apareceu, os discípulos não manifestaram fé. Ou seja, ele ensinou na praia para os discípulos usar no meio do mar, e os discípulos não usaram. É por isso que lá no primeiro momento, Jesus, depois de repreender o vento e mandar o mar aquietar, Jesus olha para eles e pergunta assim: vocês ainda não têm fé? Ainda não tendes fé? Por que Jesus está perguntando isso? Porque passou 3 dias ensinando sobre fé. E na hora deles usarem a fé, eles não usaram. Porque não aprenderam. E agora? E agora, se fosse alguém, desistiria de nos ensinar. Mas quem disse que Jesus desiste de fazer a gente aprender? Quem disse que Jesus desiste de ver a gente crescer? Quem disse que Jesus desiste de ver a gente dar certo? Jesus olhou para você e disse: vou fazer dar certo, e você vai dar certo. Aí Jesus agora obriga essa turma a entrar no barco e ir para o outro lado. Só que nesse momento ele não vai usar rodinha. Agora ele não vai segurar no cilim. Agora ele não vai. Agora ele quer que os discípulos exerçam aquilo que ele ensinou. Ele ensinou na teoria lá atrás 3 dias, depois ensinou na prática, dentro do barco, o que se deveria fazer. Dentro do barco, ele usou a prática para ensinar, fez na frente dos discípulos. E agora? Agora ele quer que os discípulos tenham atitude. Ele despede os discípulos, despede a multidão, vai para o alto do monte para orar. Para orar? Está no texto. Ele está no alto do monte orando. E enquanto ele está no alto do monte orando, os discípulos estão navegando. Chega a madrugada, o barco está no meio do caminho, levanta um vento contrário. As ondas ficam agitadas, começa a entrar água no barco. E de acordo com o texto,
Os discípulos estão fadigados de tanto remar, porque o vento era contrário. E Jesus está onde? Está em cima do monte, orando. Você acha que Jesus estava orando e conversando com o Pai sobre quem? Você acha que Jesus estava lá no alto do monte, orando, dizendo assim: Pai, me dá um pão amanhã? Você acha que era isso? Pai, estou com uma dorzinha aqui na nuca, alivia. Pai, eu estou com frio, me aquece. Claro que não. Jesus não estava no alto do monte orando por ele. Eu creio que Jesus estava no alto do monte, falando com o Pai sobre aqueles que estão lá no meio do mar, enfrentando um desafio. E por que eu afirmo isso? Porque o texto vai dizer que Jesus viu que eles estavam cansados de tanto remar. Que isso? Eles estão lá no meio do mar, Jesus está no alto do monte, é madrugada, tem tempestade e Jesus está vendo? Como isso? Jesus soltou, mas não tirou os olhos. Você entendeu ou não? Jesus soltou, e não foi para que eles perdessem, foi para que eles ganhassem. Jesus soltou, não foi para que o barco deles afundasse, foi para que eles aprendessem a usar a fé. Jesus soltou, e não foi para a derrota deles, foi para crescimento deles. Só que o Jesus que naquele momento soltou, não tirou os olhos. Aí o texto vai dizer que na quarta vigília da noite, Jesus vai ao encontro deles. Por que Jesus não foi antes? Porque Jesus queria que eles chegassem até o limite deles. Enquanto eu puder fazer, Jesus não vai fazer. Jesus chega para fazer quando o meu limite chega. Porque se ele fizer enquanto eu puder fazer, ele está me mimando. E ele não mima ninguém. Ele ajuda a gente a crescer. Ele desce e ele não pega um barco para ir. Ele não vai pegar um barco para ir remando até lá, não. Ele não pega o barco, entra no barco, coloca o dedo na água e o dedo dele vira um motor de popa. Não. O texto vai dizer que ele vai ter com os discípulos caminhando por sobre as águas. De lá do barco, os discípulos que estavam remando, e de acordo com o texto, cansados de tanto remar, avistam alguma coisa vindo. Cansados de tanto remar. Estão cansados, mas ainda estão remando. Tem água entrando no barco, mas eles estão remando. O vento é contrário, mas eles estão remando. O que é isso? Eles não estão conseguindo resolver o problema, mas eles estão fazendo tudo o que está ao alcance deles naquele momento. O que eles estão fazendo? Eles estão se esforçando, eles estão pagando o preço. Esses discípulos aqui não estão fazendo parte do grupo que no primeiro vento desiste, que no primeiro vento diz: eu não aguento mais, eu vou morrer, e se joga no mar. Não, esses discípulos estão cansados. O problema que eles estão enfrentando parece ser maior do que eles, mas mesmo assim eles estão enfrentando de cabeça erguida. Ainda não estão prontos, mas também não estão tão fracos como estavam antes. Eles estão em processo, e nesse processo percebe-se, até Jesus revela mais na frente, e eu vou dizer, percebe-se que houve um crescimento deles. Quando eles olham, eles pensam que é um fantasma. É madrugada, tem tempestade, está escuro. Mas quando eles olham de longe, eles veem que vem vindo alguém lá. Irmão, só tem uma explicação para isso. Jesus está brilhando. Porque se tem madrugada, vento forte, tem chuva, onda grande, como é que eles conseguem enxergar que está vindo alguma coisa lá? Está escuro. Jesus estava brilhando. Aí agora um grita para o outro: é um fantasma. Jesus ainda está distante, mas Jesus está vendo eles. E aqui fica também claro para nós que Jesus também estava ouvindo eles. Ei, nessa tempestade que você enfrenta, Ele está te vendo
e Ele está te ouvindo. Ele está te vendo e Ele está te ouvindo. Porque quando do barco eles gritaram assim: é um fantasma, Jesus ouviu lá e disse assim: calma, sou eu, não temais. Sou eu, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro do lado de cá chama a minha atenção. Por quê? Porque Pedro, no meio de uma tempestade, com água entrando no barco, com um monte de discípulo gritando e cansado de tanto remar, Pedro ainda foi capaz de ouvir a voz do Senhor. Irmão, todos nós aqui podemos em algum momento ficar cansado. O que a gente não pode é deixar de ouvir a voz dele. Todos nós aqui em algum momento, até algum momento, pode sentir medo. O que a gente não pode é deixar de ouvir a voz dele. Pedro está no olho do furacão, irmão. Pedro está vivendo um momento de dificuldade. Pedro está no meio de uma tempestade, cansado e com certeza já fraco de tanto se esforçar. Mas Pedro ainda tem sensibilidade de ouvir quando Jesus fala. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque tem gente aqui, quem sabe, que está enfrentando tempestade, mas nessa manhã de domingo ainda está ouvindo a voz do Senhor. O teu problema não te deixou insensível à voz dele. A tua luta não tapou os teus ouvidos. Você ainda consegue ouvir quando ele fala e discernir que é ele que está falando. Porque Pedro vai dizer assim: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aí Jesus olha de lá e diz assim: vem. Jesus não diz assim: vem, porque cada passo que você dá, eu vou fazer o mar sustentar os seus pés, vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo, confia em mim. Não. Jesus só disse assim: vem. Quem sabe quem ele é, basta uma palavra dele para se mover. Vem. Pedro desce do barco. E é interessante isso, por quê? Porque é a primeira vez na história que um negócio desse vai acontecer. Quando Moisés estava diante do mar, Deus abriu o mar para Moisés passar. Quando Josué estava diante do rio Jordão, Deus abriu o mar para Josué passar. Quando Elias estava diante do Jordão, Deus abriu o rio para Elias passar. Quando Eliseu estava diante do Jordão, do rio Jordão, Deus abriu o rio para Eliseu passar. Aí agora aqui, ele vai fazer o que nunca tinha feito antes. Moisés não mandou sobre as águas. Josué não andou sobre as águas. Elias, Eliseu, eles não andaram sobre as águas. E Pedro vai viver o que nunca ninguém viveu. Está pegando ou não? Deixa eu transformar isso em uma palavra para a tua família. Você vai viver o que ninguém da sua família viveu até hoje. Você vai viver o que os teus pais não viveram, o que os teus avós não viveram. Você vai viver uma coisa nova. Você vai viver uma coisa extraordinária. A partir de você, sua família vai provar de coisa que nunca havia provado antes. Deus tem coisa nova para você, irmão. Vem. Lá em Marcos 6, quando vai tratar desse mesmo assunto, a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam cansados de tanto remar. Pedro está cansado. E Jesus não estendeu um tapete para ele passar. Jesus não acalmou o mar primeiro, para depois Pedro andar sobre as águas. Quando Jesus disse vem, o vento ainda é contrário. O mar ainda está revolto. As ondas ainda estão grandes. Só que Pedro desce do barco e caminha sobre o quê? Sobre o mar revolto, enfrentando o vento, caminhando na direção de Jesus. Eu estou caminhando para o final, porque aí vai chegar um momento em que o texto vai dizer, e parando ele, sentiu o vento. Parando ele, sentiu o vento e teve medo. Sentindo o vento forte,
Que vento sempre tem. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo. Eu gostei da atitude de Pedro, irmão. Pergunta para mim, por quê? Porque ele não esperou afundar para depois clamar. Quando ele começou a afundar, ele clamou. Tem gente que só clama quando está no fundo do poço. Tem gente que só clama depois que a esposa vai embora. Tem gente que só clama depois que o filho já está na dependência química. Tem gente que só clama depois que está com a agiota ameaçando de morte. Por que não clama quando está começando o problema? Por que espera e parar no fundo do poço, bater na lama, para só então clamar? Começando a ir para o fundo, quando ele começa a afundar, ele clama dizendo: Senhor, salva-me. Pedro era pescador. Que pescador é esse que não sabe nadar? Que pescador é esse que não sabe boiar? Que Pedro não era pescador de anzol. Pedro era pescador de barco, rede, mar fundo. Pedro tinha experiência com o mar. E para ser um pescador que vai para dentro de um mar, no mínimo, tem que saber nadar, gente. Só que Pedro, naquele momento, ele revela uma coisa: aquilo que eu sei não pode me tirar dessa situação. Só o que Jesus pode fazer por mim, para me tirar dessa agora. Você está entendendo? É hora da gente deixar o nosso orgulho de lado, a nossa soberba de lado, a nossa altivez de lado, e reconhecer que com aquilo que a gente sabe, a nossa vida não vai para frente. Só Jesus fazendo para a nossa vida mudar. É muita gente que acha que dá conta sozinho. É muita gente que quer viver de aparência e dizer para todo mundo que é melhor do que o outro. É muita gente que quer dizer que consegue sozinho, que dá conta, que sabe, isso aí eu tiro de letra. Tira não, Pedro. É pescador, sabe nadar. Mas aqui, Pedro, nessa situação que você se encontra, o que você sabe não resolve o teu problema. E quando eu descubro que aquilo que eu sei não é capaz de resolver o meu problema, é a hora que eu olho para ele e começo a clamar: Jesus, Senhor, salva-me. E por que ele está dizendo salve-me? Porque ele está olhando para Jesus. Jesus está aqui, o barco com os 11 ficou aqui, ó. Aqui atrás de Pedro tem um barco com 11 amigos dele, e ali na frente tem Jesus de Nazaré. Entenda uma coisa: aqui atrás tem 11, ali na frente tem um. Mas quando Pedro começa a afundar, ele não pede ajuda aos 11, ele pede a esse um que o salve. Se Pedro fosse igual a turma que a gente conhece, ia olhar para trás e dizer: gente, me ajuda aqui. Por que você não me ajuda? Por que você não estende a mão, joga uma boia aqui para mim? E se eles não ajudassem, Pedro incorreria no erro que muita gente incorre. Qual? Estou afundando porque ninguém me ajuda. Estou afundando porque ninguém me socorre. Estou afundando porque meu primo que trabalha na Petrobras não me dá uma ajudinha. É porque quando seu primo estava estudando, você estava jogando baleba. Estou passando por isso porque fulano não me dá uma força. Se Pedro fosse igual a turma que a gente conhece, ia ficar olhando para trás, ia pedir ajuda, não ia ter, ia reclamar de quem não ajudou. Só que Pedro está olhando para frente e está dizendo: me salva. Porque quando a gente olha para os homens, a gente pode até esperar ajuda, mas nos salvar, só quem pode é Jesus. Se ele olha para trás, ele pede ajuda, mas como ele olhou para frente, ele disse: me salva. Só Jesus pode salvar. E de acordo com o texto, Jesus veio, e logo Jesus, estendendo a mão. Que é isso? Você já percebeu
que a ajuda, ou melhor, a resposta de Jesus para você pode estar à distância de um clamor? Porque ele clamou e logo Jesus, estendendo a mão, o segurou. O que Pedro, precisava estava à distância de um clamor. Só foi ele clamar que a mão de Jesus apareceu. Eu vou repetir, só foi Pedro clamar que a mão de Jesus apareceu. Em relação ao seu casamento, clama que a mão dele vai aparecer nessa história. Clama que a mão de Jesus resgata seu filho. Clama que a mão de Jesus abre essa porta. Clama que a mão de Jesus levanta você. Clama que a mão de Jesus te arranca da depressão. Clama. Ele clama e a mão de Jesus aparece e Jesus o levanta. Aí eu estou terminando. Porque lá naquela primeira ocasião, depois que Jesus repreendeu o vento e acalmou o mar, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: ainda não tem fé? Jesus achou um absurdo aquilo, porque ele ficou 3 dias ensinando sobre fé, e quando os discípulos precisaram usar fé, demonstraram que não tinha fé. Aquilo foi um absurdo. Jesus olha e pergunta: vocês ainda não têm fé? E agora? E agora olha o que está escrito. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Repare que no primeiro momento eles não têm fé. E agora? Tem pequena fé, mas já é melhor do que fé nenhuma. Porque essa pequena fé fez Pedro andar sobre as águas. Espera aí. Se uma fé pequena fez um marmanjo daquele andar sobre as águas, o que pode fazer pela tua casa? O que pode fazer pela tua vida? Se você tiver pelo menos uma pequena fé. Você está entendendo ou não? O desejo do meu coração para a tua vida é que você saia daqui hoje dizendo: eu já não estou como antes. Antes eu não tinha fé, mas agora a fé chegou no meu coração. Porque a fé vem pelo ouvir. E eu hoje ouvi uma palavra que despertou a fé. Eu vou fechar a Bíblia, senão não vou parar. Porque olha a pergunta de Jesus, ó. A pergunta de Jesus, varão, ó. Por que você teve medo? Foi isso que Jesus perguntou? Não foi. Não foi isso que Jesus perguntou. Rapaz, que medo é esse? Não foi isso que Jesus perguntou. O texto vai dizer que Pedro, sentindo o vento, teve medo e começou a afundar. Aí Jesus chega para Pedro e diz: por que teve medo? Não. Jesus perguntou assim, ó: por que você duvidou? Por quê, irmão? Porque vamos ser sinceros, quem aqui é tão machão a ponto de nunca ter sentido medo na vida? Oi, linda. Jesus não repreendeu Pedro acerca de Pedro ter tido medo, porque Jesus sabe que tem situações que causam mesmo medo na gente. Você está sentindo uma dor, você vai no hospital, você faz exames, vai levar para o médico, e o médico olha para você e diz: é um tumor maligno. Não vai me dizer que você não sente medo, porque no primeiro momento a primeira reação que vem é medo. Medo de quê? Da doença? Não. Medo de não poder mais ver o crescimento dos filhos, medo de perder as pessoas que você ama, medo de não estar mais com elas. Não vem dizer para mim que quando você, sem ter outro emprego em vista, é demitido de onde você estava, do nada, é natural que no primeiro momento você sinta medo. Por quê? Porque quem sabe mora de aluguel. Na sua casa é só você que está trabalhando e de repente fica desempregado. A primeira reação é medo. E por que a gente sente medo? Porque nós somos humanos. A gente é gente. E não adianta a gente fingir que é super-herói. Não adianta a gente fingir que nada nos abala. Certa vez o apóstolo Paulo disse assim, ó: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo não imitava a divindade de Cristo. Não dá para imitar a divindade de Cristo, porque ninguém aqui vai ser Deus nunca na vida.
O que Paulo está dizendo é o seguinte: sejam autênticos como Cristo foi. Jesus foi tão autêntico, mas tão autêntico quando pisou aqui nessa terra, que quando ele sentiu medo, ele disse. Quando ele ficou triste, ele disse. Quando precisou chorar, ele chorou. Quando foi para pedir ajuda, ele pediu a Pedro, Tiago e João. Então Jesus não disse assim para Pedro: por que você teve medo? Não. Porque medo ele sabe que em algum momento a gente tem. Ele disse assim: porque duvidaste. Ou seja, eu sei que é possível você ter medo, mas o que eu quero, Pedro, é que a sua fé seja maior do que o seu medo. A sua certeza seja maior do que o seu medo. A sua confiança seja maior do que o seu medo. Para quê? Para seguir com medo mesmo. Vai fazer com medo mesmo. Continua caminhando com medo mesmo. O problema de Pedro foi ter parado. Pedro só começou a afundar quando ele parou. Por que ele começou a afundar quando ele parou? Porque Jesus não chamou ele para andar até um pedaço e parar. Jesus chamou ele para seguir em frente. E tem hora, irmão, que para seguir em frente, a gente vai ter que enfrentar os nossos medos de frente. Estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. Está difícil, mas eu vou assim mesmo. Está complicado, mas eu vou fazer aquele exame sim. Está difícil, mas eu vou passar por aquele processo sim. Está complicado, mas Jesus está comigo. Eu estou com medo, mas o medo não vai me parar. Fique em pé para a gente terminar. Fica, irmão. Jesus não está à procura de um super-herói na terra, gente. Não tem isso não, é só na ficção. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você pode ser o herói da sua casa. Como assim? Você pode mostrar para a sua família que dá para seguir em frente, mesmo se o vento é contrário, mesmo se o mar está revolto. O que é ser um herói para casa, para dentro da própria casa? É incentivar quem está lá dentro a continuar acreditando no Deus que você acredita. Aí você vira exemplo. Vai olhar para os grandes, a galeria dos heróis da fé. Foi gente que teve medo também. Foi gente que errou. Foi gente que sentiu dor. Foi gente que apanhou da vida, mas deu a volta por cima. O medo é o seguinte: ou você domina o medo, ou você é dominado por ele. É você quem decide, porque é questão de decisão. Por que duvidaste? A pergunta não foi por que teve medo. Pedro estava com medo, mas o problema não foi o medo. O problema foi deixar o medo ser maior do que a fé. Eu não sei se alguém aqui está com medo de alguma coisa que tem que enfrentar amanhã, segunda-feira. Mas eu sei de uma coisa, irmão: antes do seu amanhã chegar, Jesus já está nele. Quando você chegar lá, Jesus já vai estar. Confia nele. Confia nele. Apóstolo, mas eu estou com medo. Clama a ele, que ele vai segurar a sua mão. Clama. Você já reparou que a sua criança se sente mais segura quando você segura ela? Tem gente que fica chateado, por exemplo, com o filho, porque o filho fica toda hora pedindo colo. É porque no teu colo ele está se sentindo seguro, cabeça. O seu colo transmite para o seu filho proteção, cuidado. É por isso que ele pede colo. Não é porque é mimado, não. É porque quer se sentir seguro, protegido, cuidado. E a gente também precisa disso, irmão. A boa notícia é que Jesus tem colo para a gente, né? A mão dele sempre vai estar no lugar que a gente por ele clamar. Entendeu? A mão dele sempre vai estar no lugar onde a gente por ele clamar. Pedro clamou aqui, a mão de Jesus apareceu aqui e segurou ele e o levantou. E aí eu vou fechar aqui. E aí que o texto vai dizer que eles entram no barco. Só que o texto que diz que eles entram no barco não diz que Pedro voltou a caminhar sobre as águas.
Jesus o levantou, mas o texto não está dizendo que Pedro voltou caminhando sobre as águas. Eu creio que se Pedro tivesse voltado caminhando sobre as águas, a Bíblia diria isso. E voltou Pedro a caminhar sobre as águas, não. Mas o texto diz que entrou com ele no barco. Esse entrou com, para mim tem um sentido. Eu creio que naquele momento Jesus pegou Pedro no braço, no colo, e entrou com Pedro dentro daquele barco. Como assim? Mas Pedro, um homem, um pescador? Eu também sou um homem, tenho 3 filhos, mas tem hora que eu peço colo a ele. E ele sempre dá a quem reconhece que precisa. Essa semana você vai enfrentar seus medos e você vai descobrir que a mão de Jesus está com você. Essa semana você não vai abaixar a cabeça para a enfermidade, não vai abaixar a cabeça para desemprego, não vai abaixar a cabeça para perseguição. Você vai enfrentar esse medo de voltar para aquela empresa amanhã. Você vai entrar lá com a sua cabeça erguida. Só Deus sabe como vai estar seu coração, mas a mão dele vai estar contigo. Se você crê nisso, dá glória a Deus.